E aí, pessoal, tudo bem? Eu preguei há pouco tempo atrás na igreja, trazendo uma reflexão sobre a história de Mateus, quando nosso Senhor Jesus Cristo passou e ele estava ali na coletoria, né? E chamou ele, disse: "Vem, me siga". Ele imediatamente levantou e começou a seguir a Jesus. E é interessante porque, como coletor de impostos, ele tinha uma posição razoável, né? Naquela época em que os judeus eles estavam debaixo do Império Romano, subjugados pelo Império Romano, os judeus pagavam impostos altíssimos. Os cobradores de impostos eles tinham uma posição razoável e eles eram mal vistos pelos próprios irmãos judeus. Eles eram considerados como traidores da própria nação judaica. E os coletores de impostos eles eram conhecidos de forma geral pelo seu mau caratismo, porque quando cobravam impostos que já eram altos, ainda cobravam um pouco acima e pegavam para eles, né, aquilo que eles cobravam a mais. É o caso de Zaqueu, é emblemático, cobrava impostos a mais, né, com relação a isso. Então, quando Jesus chega diante dele e diz: "Vem, me segue", e imediatamente, diz o texto, ele levanta para seguir Jesus. A primeira coisa que me veio na cabeça quando eu estava fazendo essa reflexão, montando essa mensagem para pregar na igreja, é que a pergunta é: nós estamos preparados para perder dinheiro por causa de Jesus? Porque tem uma série de trabalhos. Hoje em dia a gente vive num mundo em que existem profissões que não existiam há 5, 10 anos atrás. E algumas dessas profissões um pouco duvidosas, não é? Umas questões relacionadas a um pouco ganhar dinheiro em cima dos outros. Profissões que fazem aquele negócio: vai vender 1 litro de leite, mas põe 500 ml de leite e o resto de água, né? Gasolina batizada, né? Etanol batizado. Então, nós, hoje em dia, como cristãos, nós temos apresentado muitas coisas que são erradas a Deus com relação a trabalho e dinheiro e pedido para Deus abençoar. Nós temos pedido para Deus abençoar o pecado. Houve um caso no Rio de Janeiro, há uns 3, 4 anos atrás, que uma quadrilha, antes de fazer assaltos, eles iam numa igreja universal, e pediam uma bênção para o pastor antes de fazer o assalto. Então, o mundo que nós estamos vivendo hoje em dia é de uma total falta de noção e preparo com relação a essa questão, que as pessoas hoje em dia estão literalmente pedindo para Deus abençoar o pecado. Mas a minha pergunta é: se você precisasse perder dinheiro por causa de Jesus, você perderia? Você abriria mão de um negócio problemático, cheio de questões imorais, antiéticas, ilegais? Você abriria mão? Porque nós nos consideramos cristãos, e é uma questão muito séria, porque há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, uma pessoa que fosse cristã e cometesse algum ato ilegal financeiramente, essa pessoa não tinha coragem nem de orar a Deus, ela sentia vergonha, né, pelo que ela cometeu. Hoje em dia nós vemos as pessoas orando, fazendo coisas erradas e orando, pedindo para Deus abrir as portas, abençoar o trabalho. É um disparate muito grande, é uma falta de reverência, é uma falta de temor, é pecado, sabe? Nós vamos pensar sobre isso, porque quando você se põe numa posição em que você ganha dinheiro praticando atos antiéticos, ilegais, você simplesmente está manifestando a sua incredulidade. Deus prometeu que nos abençoaria e nos daria o que é necessário, lá em Mateus capítulo 6. Então, quem se rende a qualquer tipo de tramóia, esses joguinhos aí de ganhar dinheiro ilegal, sabe? Você não confia no Senhor. Você precisa repensar sobre isso. Tem algumas coisas que não são profissões. Eu me lembro alguns anos atrás que uma mulher, ela se converteu à fé cristã e ela era dançarina de boate, striptease, e ela me perguntou se ela deveria largar o trabalho dela. Ela disse: é o trabalho que eu sustento os meus filhos e tal. Eu disse a ela: minha querida, isso aí nem trabalho é. Isso não é um trabalho, você tem que largar. O Senhor vai abençoar você, você vai sim trabalhar, vai conseguir sustentar a sua família, mas não tenha medo de forma nenhuma de
abandonar uma prática que não é um trabalho, é uma coisa que desonra ao Senhor. Então, eu deixo essa pergunta e essa reflexão. Você está disposto a levantar e a seguir a Jesus, mesmo que você perca dinheiro? Porque ali Mateus já não teria mais a oportunidade de cobrar impostos a mais e ter uma vida financeira privilegiada. Seguir a Jesus, então, vai implicar muitas vezes em você ser honesto. E ser honesto, muitas vezes, vai lhe trazer menos dinheiro. Então, carregue essa tua cruz, negue a si mesmo e seja um cristão de verdade. É isso que nós estamos precisando ouvir. Deus te abençoe.